Então vamos ver se isso aqui roda. Vamos ver. Buildou. Vamos ver se roda. Flappy Bird. E senhoras e senhores. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas. E hoje, finalmente, a gente vai dar mais um passo na nossa jornada de desenvolvimento de jogos. E hoje a gente vai, finalmente, como você viu aí no começo do vídeo, desenhar um triângulo na tela. E a partir desse triângulo, a gente vai ir para texturas e a gente vai fazer as mecânicas do jogo. E em algum momento, a gente vai chegar no Flappy Bird, que é o primeiro jogo que a gente vai escrever aqui no canal. E no futuro, vamos escrever muitos outros jogos, né? Então, eu espero que você goste desse vídeo, espero que você aprenda alguma coisa. E... sem mais delongas, Ivanzinho, toca a vinheta, bora lá. Então bora lá, pessoal. Vamos voltar aqui para a tela do computador e vamos entender o que a gente fez até agora, o que a gente precisa fazer. Bom, no último vídeo a gente definiu esse carinha aqui, que são os nossos vértices para desenhar aquele triângulo que a gente quer desenhar. A gente tem aqui o vértice do topo, da esquerda e da direita. E por último, a gente colocou esses dados aqui dentro de um buffer para que a gente possa passar esses dados lá para o lado da nossa GPU. Mas para que a gente precisa passar isso para o lado da GPU? O que isso significa? Vamos ir para o tablet para você entender um pouco melhor como tudo isso funciona? Bora lá? Então aqui no tablet a gente tem aquele desenho do triângulo que a gente fez no último vídeo. E se você se lembra, a gente definiu aqueles vértices que tá lá no código, que são esses caras aqui. E eles servem basicamente para a gente conseguir definir a área do nosso triângulo, correto? Então a gente precisa dessa informação e a gente precisa passar essa informação para um negócio que se chama shader. Shader não tem nada a ver com sombra, com Minecraft, né? Você pode ter escutado isso através do Minecraft, através de outros jogos, mas um shader basicamente é um programa que roda na sua GPU. Ele nada mais é do que isso. Então, sempre que a gente tem um shader, a gente tem um programa que a gente está rodando na nossa GPU, correto? Tudo relacionado a gráfico, né, a gente precisa rodar do lado da nossa GPU, porque são muitas operações ao mesmo tempo e elas precisam ser feitas em paralelo, porque imagina, a gente tem 1 milhão de pixels na tela. Como que você vai rodar um programa 1 milhão de vezes? Isso precisa ser rodado em paralelo. E para a gente rodar as coisas em paralelo, a melhor ferramenta que a gente tem é a nossa GPU. Então eu fiz aqui um pequeno desenho para explicar para vocês como que os shaders funcionam. Então a gente tem basicamente 6 etapas no processo de shading. A gente tem o Vertex Shader, Geometry, Assembly, Rasterization, Fragment e Blending. Para que esses caras funcionam e por que eu coloquei setas apontando de um para o outro? Vamos começar pelas setas. As setas elas indicam que o output, né? Então o output desse cara, então o que ele retorna, vai ser passado para esse cara aqui como input. Então o output de um shader é o input do próximo e vai seguindo. O output desse vai ser o input do próximo e assim vai. Output, input, output, input. É basicamente o que a gente chama de uma pipeline, né? Uma pipeline. No Flappy Bird, a gente vai precisar basicamente focar em 2 shaders, que é o Vertex Shader, que tá aqui, e o Fragment Shader. Esses caras basicamente vão definir, o Vertex Shader vai servir para definir as posições na tela que o nosso triângulo vai se localizar, e o Fragment Shader vai dar uma cor para esse triângulo. Então, retomando um pouco, a gente precisa daquele buffer que vai ter as posições, e daí esse buffer vai ser passado para o Vertex Shader, as informações dele, né, os inputs dele vai ser passado para o Vertex Shader, que vai definir as posições, e depois vai passar toda a pipeline até o Fragment Shader, que vai definir a cor desse triângulo, beleza? Então, a gente precisa agora voltar lá para o código e entender como que diabos a gente vai fazer isso daqui. Então, bora lá. Beleza, então voltamos aqui para o código. E vamos definir esses shaders primeiramente. Eu criei aqui uma pasta res de resources e shader. E a gente vai definir aqui um vertex.glsl. E vamos definir um fragment.glsl. GLSL é a linguagem que a gente utiliza para escrever esses shaders. E agora eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo para escrever tudo isso daqui. E depois eu volto explicando o que a gente escreveu. Beleza? Então bora lá.
Beleza? Escrevi aqui o nosso programinha, os nossos 2 programinhas, e vamos entender o que isso significa. Essa linguagem GLSL é uma linguagem muito parecida com C, né? Então vocês vão ver algumas coisas que são bem parecidas, mas obviamente vai ter algumas coisas específicas da linguagem, específicas para os shaders em si. Aqui, né, esse comentário, vamos dizer, ele está definindo a versão do OpenGL que a gente está utilizando, que no caso é a versão 3.3, com o perfil Core. Depois, a gente define aqui um layout. Esse cara é como a gente vai passar os dados lá daquele nosso buffer para o nosso shader. Então, a gente define um location aqui. Esse location, ele nada mais é do que esse cara aqui, esse zerinho aqui. Então, quando a gente define um buffer, a gente meio que dá um endereço para ele. E depois a gente, lá no Vertex Shader, a gente utiliza aquele endereço lá no layout. Então a gente coloca aquele endereço aqui. Então se a gente tiver vários buffers, por exemplo, a gente pode definir vários endereços e depois a gente pode consumir esses dados aqui no shader. Então a gente define um vector2, que é um vetor com 2 posições. Então é basicamente uma lista com 2 números, que vai ser esses caras aqui. Então esse programa, ele vai rodar em paralelo 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque a gente tem 3 vértices, certo? Então ele vai rodar lá em paralelo 3 vezes para dar conta desses 3 vértices e definir a posição deles. E a gente define a posição basicamente passando um vetor de 4 números. Vamos lembrar que o OpenGL ele é para 3D, mas a gente está utilizando em 2D. Então o Z aqui, que seria a profundidade, a gente está passando como 0, porque a gente não vai ter profundidade no nosso jogo, ele vai ser 2D. E aqui é basicamente a opacidade. Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que é a opacidade. E a gente define essa variável para cada ponto, definindo a posição do nosso triângulo. Simples assim. Belezinha. E aqui a gente tem o nosso Fragment Shader, que é tão simples quanto a gente só precisa definir uma variável de output. Esse out aqui significa que essa variável está saindo. E também aqui o input, ele tem que ser colocado esse in aqui. Significa que a variável está entrando. A gente define uma variável fragColor, que ela é um vetor de 4 posições aqui, que seria RGBA. Então, R, red. Lembrando que o OpenGL ele funciona de -1 a 1. Então, se a gente está colocando aqui 1, significa que é muito daquela cor. Então, é 1 de vermelho, 0 aqui porque a gente não quer nada de verde, nada de azul. E a gente não quer que tenha opacidade, a gente quer que ele seja uma cor sólida. Beleza, então a gente define aqui as cores do nosso triângulo utilizando isso daqui. Então vamos voltar lá para o código para a gente entender como que a gente vai utilizar esse arquivo agora para compilar esse shader e utilizar ele finalmente. Então bora lá. A gente vai precisar, gente, definir basicamente 3 funções. Eu vou escrever aqui a definição delas, vou declarar elas e depois eu vou escrever o corpo dessas funções mais rápido para você não perder tempo e depois eu volto só explicando elas. Então, a primeira função que a gente precisa vai se chamar loadFile, que ela vai servir basicamente para carregar o nosso arquivo que a gente definiu lá nos shaders. Então, a gente vai receber um file path e é isso. Basicamente, a gente vai ter essa função. A gente vai ter mais uma função que vai retornar um unsigned int, que vai se chamar compileShader, que vai ser a nossa compilação. Ela vai receber o arquivo que a gente vai dar load aqui em cima. Então, a gente vai receber um source e a gente vai receber um gl enum, que vai ser o type. Beleza? Vocês vão entender depois o que é esse type, assim que eu voltar e explicar como que funciona essa função. E por último, vamos ter uma funçãozinha chamada linkProgram, que ela vai receber 2 strings, que vai ser vertex, vamos chamar de vertex path. E vamos ter uma outra que vai se chamar fragment path. Então é isso, agora eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo para ficar mais dinâmico para você e vou escrever essas funções e já volto para explicar para vocês o que deu. Beleza, pessoal?
terminei de escrever aqui o código, vou explicar ele para vocês. Então aqui no load file a gente basicamente está criando uma string e a gente está dando append nesse result aqui com cada linha dessa string. Então é basicamente como se a gente estivesse lendo um arquivo de linha em linha e colocando essas linhas no result e colocando um \n aqui para ir para a próxima linha. E a gente está fazendo isso para cada linha e no final a gente está dando um print aqui para ver se funcionou o nosso processo, né? Depois a gente tem aqui o compile shader, que basicamente ele recebe um source, né? E a gente transforma isso aqui numa C-string. E ele recebe aquele type, né? Aquele type, ele é basicamente o tipo do shader, que a gente vai trabalhar com o fragment shader e o vertex shader, né? Então a gente passa aqui embaixo, ó, um pro vertex shader e um pro fragment shader. Então a gente depois cria um shader e isso vira um ID pra gente. A gente coloca o nosso source code, né? Então, o código daquele shader, e a gente compila aquele shader. Isso aqui tudo verifica por erros e a gente retorna o ID do shader. No link program, a gente faz basicamente uma criação de um programa, a gente depois vai compilar os nossos dois shaders, a gente junta esses dois shaders em um programa, naquele programa que a gente criou, né? Então a gente dá attach neles. A gente linka o programa, então a gente basicamente vai transformar aquele programa naquela pipelinezinha que a gente desenhou lá no nosso tablet. E por último a gente pode descartar aqueles shaders que a gente criou. Deixa eu, inclusive, passar isso daqui para cima, porque a gente só deleta o shader depois que a gente tiver certeza que deu tudo certo, porque a gente nessa parte está verificando por erros. Então agora vamos escrever aqui algumas coisas para a gente finalmente desenhar o nosso triângulo. Então pessoal, a primeira coisa que eu quero fazer é carregar aqueles arquivos que a gente criou. Para fazer isso a gente vai definir aqui uma std string e vamos chamar de vertex shader, o primeiro, e a gente vai dar um load file e vamos passar o nosso file path. É muito importante que a gente vá a partir do build, porque é o build que é onde vai estar o nosso arquivo executável, né? Então a gente vai vir de build, a gente vai descer um diretório, vai entrar em src, res e shader. Então a gente desce um, vamos entrar em src, res, shader e vamos pegar o vertex. Fazemos a mesma coisa aqui para o fragment. Vamos ver se isso aqui está rodando? Então bora lá. Aqui, bonitinho. E maravilha, temos aqui um código que está copiando aquele arquivo que a gente queria. Então já podemos deletar essa linha aqui, porque a gente não precisa mais dela. Podemos voltar aqui embaixo. Vamos agora linkar o nosso programa, onde a gente já faz a compilação do shader. Então aqui a gente vai ter um unsigned int program, que a gente vai mandar link program. Maravilha. Aí a gente precisa do vertex shader e fragment shader. Então, com isso, a gente vai receber o nosso programa linkado. Vamos ver se isso aqui funciona? Então, vamos voltar aqui para o build, vamos buildar. Beleza, funcionou, maravilha. Não deu nenhum erro, então funcionou. Agora, chega uma parte importante para a gente. Existe um conceito que é muito importante de a gente entender, que são vertex arrays. Lembra que a gente teve lá no último episódio que definir todas essas informações aqui? O que acontece? Isso aqui é uma vertex buffer. Vamos supor que a gente tenha 3 triângulos que a gente quer desenhar na tela. Toda vez que a gente quisesse mudar de um triângulo para o outro, a gente teria que basicamente escrever todo esse código aqui de novo. E isso não é legal. A gente quer criar meio que uma receita de bolo, onde a gente possa dizer, olha, eu quero que você desenhe essa receita. E ele vai pegar, configurar tudo, né? O OpenGL ele vai pegar, configurar tudo e vai desenhar essa receita. E daí que entra as vertex arrays, que é bem simples de criar, né? A gente vai só escrever unsigned int val, que é vertex array object, e daí a gente chama glgen vertex arrays. A gente vai gerar uma vertex array e a gente passa, na verdade, isso aqui a gente define fora. E a gente passa aqui o endereço da nossa vertex array. Então aqui a gente está criando ela. Depois a gente tem que fazer aquele processo que a gente fez lá no último episódio também, que é dar o bind, né? Então a gente vai dar gl bind vertex arrays. E a gente passa
a nossa array que a gente quer bindar. Ou seja, tudo que tiver dentro aqui, a partir desse momento, tudo que for após esse bind que a gente fez da vertex array, vai ser uma configuração que vai ser salva dentro dessa vertex array. Então, no final aqui, a gente pode dar um gl bind vertex array e passar 0. A partir desse momento, essa configuração foi salva dentro dessa vertex array e depois a gente não corre o risco de mais configurações serem salvas nela, porque a gente só quer salvar isso daqui. Então depois a gente dá o bind com 0. Aí aqui dentro do nosso while loop, a gente vai finalmente desenhar o nosso triângulo. Então, editor, coloque uma música épica de Elden Ring para a gente escrever esse código aqui. Então bora lá. Primeira coisa, precisamos utilizar o nosso programa. Então vamos dar um gl bind vertex array e daí a gente passa a nossa vertex array. Depois disso, damos um gl use program, porque a gente quer usar o nosso shader. Então a gente vai usar este program. E por último, rufem os tambores, gl draw arrays. A gente vai desenhar triangles e a gente vai começar do 0 e a gente vai até o 3, que é os vértices do nosso triângulozítio. Maravilha? Então vamos ver se isso aqui roda. Vamos ver. Buildou. Vamos ver se roda. Flappy Bird. E senhoras e senhores, eu lhes apresento o nosso triângulo. E ele em toda a sua glória. Beleza? Maravilha! Aí você me pergunta, Lucas, podemos brincar com esse triângulo? Mas é claro, meu querido. E se a gente quiser mudar a nossa cor para um azul? Trocamos aqui. Damos build. E temos um triângulo azul. Ah, Lucas, mas eu quero mudar a posição desse triângulo. Obviamente podemos fazer isso também. Para fazer isso, podemos passar aqui o y como 0.5, por exemplo. Vamos ver o que acontece? Não tem problema. Acho que 0.5 é inválido. Ah, é verdade. É porque a gente precisa, na verdade, aqui, se eu não me engano... Não. Acho que é menos aqui. Menos 0.5. Vamos ver. E aqui temos um triângulo mais bem posicionado. E a gente pode continuar brincando com esse triângulo. Mas isso ficará para o próximo episódio. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha se divertido e eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você aprendeu alguma coisa, deixa um like aqui no vídeo, compartilha esse vídeo com algum amigo e siga a gente lá nas nossas redes sociais, onde a gente posta alguns cortes, onde a gente fala um pouco mais sobre desenvolvimento de jogos. E no próximo vídeo, a gente vai ir para texturas, onde a gente vai finalmente colocar uma textura nesse triângulo e transformar ele no nosso passarinho do Flappy Bird. Também lembrando que o código, se você quiser verificar ele, tá aqui na descrição, você pode acessar o GitHub e lá vai ter uma explicação de como você pode acessar esse código aqui. Então é isso, pessoal. Te vejo na próxima. Falou!